Bom, gente, comentário rapidinho ao que circulou ontem na imprensa, né? Você tem um áudio do Flávio Bolsonaro, na qual ele cobra o Vocaro pela parte dele no financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro, o tal Dark Horse. Em seguida, o Flávio tentou negar isso de maneira desastrosa e depois soltou uma nota também muito desastrosa, fugindo do assunto. é, Nitidamente o campo bolsonarista acusou esse golpe. Eles temiam isso desde o início, que a coisa do Banco Master, do INSS acabasse jogada no colo deles e ontem isso foi, avançou muito nesse sentido. Bom, isso acaba com as chances do Bolsonaro, do Flávio? Isso não, claro que não. A base fiel continua fiel, não vai se alterar por causa disso e eu já falo rapidinho sobre isso. O que que isso muda? Bom, isso reafirma uma coisa que vem sendo dito por muito analista, eu inclusive, desde o final do ano passado, desde dezembro, é que numa frente política onde a transferência de voto é tão forte, tão automática, que a gente vê as pesquisas, Zema, Caiado, Flávio, Michele, todos eles têm intenções de voto muito parecidas no segundo turno. Ou seja, qualquer um deles poderia entrar e ocupar essa vaga. E seria competitivo contra o Lula, por uma série de questões que vem enfraquecendo o Lula para a eleição. Só que, destes todos, o que sempre se disse é o seguinte: Flávio é o mais fácil. Isso, é o mais fácil de ser vencido, é o mais fraco em campanha. Isso quer dizer que ele não vai ganhar? Não. Isso só quer dizer que a campanha é muito pesada para ele, é muito custosa para ele. Ele é um ele tem um perfil de político do centrão, ele tem aquilo que a gente costuma chamar em linguagem popular de capivara muito longa. O tipo de coisa da qual ele pode ser acusado e podem ser tiradas do armário contra ele são muitas. E ele não é bom de campanha, gente. Essas dancinhas, pelo amor de Deus. Mas enfim, outros nomes dentro do campo da direita, da direita mais tradicionalista, talvez estariam com as mesmas intenções de voto e talvez tivessem campanhas mais fáceis. É isso que muita gente talvez comece a analisar agora mas eu não acho que pelo perfil dos bolsonaristas, pela maneira kamikaze como eles gostam de fazer as coisas, eu acho que é o Flávio mesmo, vai o Flávio até o final. Ele pode vencer, sim. Ele ainda é muito competitivo. Mas realmente isso é só uma amostra do tipo de pancada que ele vai ficar levando daqui até outubro. Novamente, isso vai tirar a base dele? Não, não vai. Por quê? Porque, vamos falar sério sobre isso. As pessoas não estão decidindo, a maior parte do eleitorado não está decidindo quem é o mais capaz. A maior parte do eleitorado não apoia um Bolsonaro ou o Lula porque acha que aquele candidato é o mais capaz, o mais preparado, o melhor histórico, o que vai governar melhor. Não, essas pessoas estão atrás do tipo de sentimento que a integração com essas campanhas funciona. A maneira como esses candidatos fazem elas se sentirem pertencendo ao governo do país, à formulação dos destinos. Tem uma memória muito forte, muito recente da vitória do Bolsonaro em 18. Foi uma catarse muito grande. Eu acho que todo mundo lembra da campanha da Dilma, como é que foi uma campanha da reeleição da Dilma. Foi uma campanha política pesada, foi uma que pesou para todo mundo, direita, esquerda, todo mundo estava muito saturado de política. E de lá para cá, a política parece que vai ficando cada vez mais pesada, mais onerosa. Então, esses momentos de catarse, essa sensação de vencer, essa sensação de derrotar o inimigo, ela é muito forte, ela é muito fixada nas pessoas. Muita gente, o que a maior parte desses cerca de 40% de intenção de voto que o Flávio tem, a maior parte disso é gente querendo viver de novo a sensação que sentiu em 18 quando venceu com o Bolsonaro. E essas pessoas não vão trocar isso por causa de denúncia de financiamento de filme. Isso é óbvio. E o campo da esquerda vem funcionando muito sobre isso também. Lula proporcionou para o eleitorado dele, para a base chamada progressista, muitos momentos de catarse nesses 50 anos.
E é isso que as pessoas ainda se aferram muito a eles. Se a gente fosse realmente por critérios técnicos, se fosse a ideia de ter alguém que fizesse mudanças no país, que obrigasse a classe política a se reformar, que trouxesse rumos mais, ventos mais auspiciosos para o Brasil, a gente não estaria disputando, a disputa não estaria entre esses dois, gente. Mas o que está aqui é realmente a sensação de pertencimento, aquilo que às vezes a gente chama de identidade do eu. Esses são dois candidatos que fazem as pessoas se sentirem pertencentes a isso. Então muita gente do campo bolsonarista ontem está ofendido. Tá sentindo como se fosse um ataque, que o ataque ao Flávio é um ataque a elas mesmas. Para esse pessoal, isso até reforça o endosso. Então, assim, o que eu acho? Tem alguma chance agora de que o campo político, de que as pressões políticas levem a troca do candidato da direita. Mas essa chance é pequena. O mais provável é que de que a direita vá mesmo com o Bolsonaro. E não adianta, e como eu já falei várias vezes, não adianta ficar muito olhando pesquisa, não. Essas pesquisas vão ficar oscilando 2 pontos para lá, 2 pontos para cá. Tem mais de margem de erro aí do que realmente de mudança de voto. Mas o que você tem? Você tem uma desconfiança crescente entre o que a gente chama equivocadamente de centro-direita e a direita, para valer, que é uma desconfiança cada vez mais da família Bolsonaro, da capacidade de liderança deles, e principalmente da necessidade da liderança deles. É um momento auspicioso para Lula, mas Lula precisa manter o noticiário positivo até outubro, o que não é fácil. Vai chegar o momento do Lula levar as pancadas dele também. Tem um nome que anda circulando por aí que é Manteiga. Então vamos ver como é que isso fica nas próximas semanas. O que a gente tem que olhar, o que a gente tem que acompanhar e para onde vão União Brasil e PP, que eles agora são dois partidos extremamente fortes, unidos, mais fortes ainda, e mais que carregam em si vão carregar muito a pecha da corrupção nessa eleição. Você tem um PSD que em cada estado toca uma nota diferente. E bom, não vou alongar esse vídeo não, eu quero ele curtinho. Talvez amanhã eu grave um vídeo só sobre Minas Gerais, tá bom? Que a coisa aqui anda agitada também e o nacional tem muito impacto aqui. Um abraço, gente.